Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Vem Espírito Santo de luz, iluminai a nossa vida, iluminai o nosso caminho. Vem Espírito Santo de luz, iluminai a nossa missão. Vem Espírito Santo de luz, iluminai os nossos desejos, os nossos projetos, iluminai as nossas dificuldades, os nossos problemas. Vem Espírito Santo, iluminai todas as pessoas que amamos. Vem Espírito Santo, iluminai a nossa família, iluminai a nossa comunidade. Vem Espírito Santo de luz, iluminai os nossos filhos, as nossas filhas. Iluminai a nossa juventude, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos idosos. Vem Espírito Santo, iluminai tudo aquilo que nos rodeia. Vem Espírito Santo de luz, iluminai todas as pessoas que pediram e que confiam em nossas orações. Vamos trazer presente as pessoas que pediram as nossas orações. Maria Rita, Miguel Barros Barbosa, Davi Lucas, Pedro Miguel, Tereza e Ricele Bezerra, Rosineide Maria Lins, Luiz Carlos Brito Santana, Natália Rodrigues Neres, Wesley Costa, Flávio Lima, Alex Mota Gil, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Marioli, Liene Santana Rocha, Meire Correia Lacerda, Janicléia Freitas, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Oresina Maria, Solange Oliveira, Francisca Dailma Souza, Raimundo José Coelho, Maria Almeida de Araújo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos hoje refletir nesta quarta-feira da 7ª semana da Páscoa, o evangelho de hoje que está em João, capítulo 17, do versículo 11b até o 19. Ouvir, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, o nome que tu me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para junto de ti. Entretanto, continuo a dizer essas coisas neste mundo, para que eles possuam toda a minha alegria. Eu dei a eles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não pertenço ao mundo. Não te peço para tirá-los do mundo, mas para guardá-los do maligno. Eles não pertencem ao mundo, como eu não pertenço ao mundo. Consagra-os com a verdade. A verdade é a tua palavra. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os envio ao mundo. Em favor deles eu me consagro, a fim de que também eles sejam consagrados com a verdade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se a gente olha bem aí para o Evangelho de João, mas todo o Evangelho de João fala muito da questão do mundo. E a gente precisa entender uma coisa. Quando João fala aqui do mundo, o mundo, ele não está falando do mundo no sentido geográfico ou como povo, como criação, como todo mundo que Deus criou, né?
Ou como quando a gente vê assim, um grupo de muita gente, a gente diz ali tem um mundo, né? Então não é nesse sentido. O mundo aqui significa os adversários, os opositores de Jesus e da sua mensagem. Então aquelas pessoas que não aceitavam Jesus como mestre, como filho, como enviado de Deus, né? Ou seja, aquelas pessoas que eram opositores mesmo, adversários, que queriam matar Jesus, que queriam destruir não só Jesus, como também a sua mensagem. Então, o mundo aqui, que João fala, né, no seu evangelho, significa os opositores, os adversários de Jesus. Para a gente entender bem o evangelho de hoje, é necessário também entender bem o que significa mundo para João, para a época de Jesus. Muito bem, o evangelho começa, né, com uma grande oração, uma grande prece, né, de Jesus. Jesus reza pelos seus discípulos, pela sua discípula. Jesus reza por nós, que somos também cristãos e cristãs batizadas e que queremos também seguir os passos de Jesus, né? Então Jesus faz uma prece ao Pai pelos seus discípulos, pelas suas discípulas, ou seja, por nós. E aí ele vai dizendo no evangelho, né? Guarda-os em teu nome, né? O nome que tu me deste, e esse nome, né? Que a gente deve sempre louvar e agradecer, adorar, né? Então, para que sejam um como nós. Veja só o que, é que Jesus diz, olha, guarda-os em teu nome, o nome que tu me deste, para que seja um como nós. Ou seja, Jesus e Deus eram um só. Os dois tinham uma união muito grande, uma comunhão muito grande. Então, o que é que Jesus está pedindo, né? Está pedindo para Deus que nós, sejamos também assim muito unidas, né? Sempre em nome de Jesus. Então, em torno desse nome que deve ser construída a unidade, né? Que Jesus né, pediu, né? Então, em nome de Jesus que seja construída essa unidade. Por isso que Jesus, né? Ele vai pedir para as comunidades, né? Que elas vivam unidos para que possam assim resistir às perseguições. Era muita perseguição naquele momento, né? Nos primeiros momentos do cristianismo. Então, muita perseguição, muitas aflições, né? Sofreram muito. Sobretudo, eles também eram odiados pelo mundo, né? E aí o mundo, de novo, só para a gente entender, eram os adversários, os opositores de Jesus. E aí Jesus vai pedir, lá, vocês precisam ficar muito unidos para aguentar, para resistir essas perseguições, né? E aí por quê? Porque unidos em nome de Jesus, jamais serão vencidos. Unidos em nome de Jesus, jamais serão vencidos. Então não pode haver dispersão. Às vezes, assim, se a gente trabalha numa comunidade e tem perseguição, quando a gente se une, né, aí com certeza a gente vai dar conta, né, de passar por essas perseguições. Então Jesus vai continuar dizendo, olha, eu vou partir, né? A gente já sabe que o clima é de despedida, né? Então ele vai partir, mas os discípulos e as discípulas vão continuar no mundo, vão ficar no mundo, né? E vão ser perseguidos e terão muitas aflições. Então Jesus não esconde isso dos discípulos. Terão muitas aflições. E essas aflições, elas só serão banidas, né? Ou seja, serão superadas se houver justamente essa unidade. Então Jesus deseja, né, que os seus discípulos tenham alegria e que essa alegria seja uma alegria plena, né? Seja uma alegria plena. Então os discípulos, eles vão ter que continuar no mundo sem fazer parte deste mundo. Os discípulos vão precisar continuar no mundo, mas sem fazer parte deste mundo, ou seja, sem se deixar. Olha, prestemos bastante atenção, porque isso também é para nós. Nós vamos continuar neste mundo, mas sem se deixar contaminar por ele, né? Ou seja, pelas ideias do mundo. O mundo diz que nós não devemos fazer o bem,
né? O mundo diz que a gente deve se distanciar das pessoas mais pobres, né? O mundo diz que nós não devemos perdoar. O mundo diz que a gente deve consumir, que a gente deve passar por cima de qualquer um para se dar bem. Então a gente precisa, nós como cristãos e cristãs, precisamos viver nesse mundo, mas sem se deixar contaminar por ele. Devemos viver com Jesus, olha só, o que não é fácil, né? Então devemos viver com Jesus na contramão do mundo. Devemos viver com Jesus, é com Ele, na contramão do mundo, né? Então se o mundo vai por aqui, eu devo ir por aqui. Não pelo mesmo, pelo mesmo caminho, né? Porque realmente aí não seremos, com certeza não seremos cristãos nem cristã, né? Então a gente deve ir sempre na contramão do mundo, assim como Jesus fez, né? Jesus, na verdade, ele viveu na sua época, enquanto ele vivia, né, humanamente, né, nessa terra, ele viveu na contramão do mundo. Então Jesus vai pedir, né? Jesus pede, né, que sejamos consagrados na verdade, ou seja, né, que sejamos capazes de dedicar toda a nossa vida para testemunhar as convicções, né, que nós temos a respeito de Jesus e a respeito também do Pai. E nós temos essa missão. A missão, se Jesus teve a missão de revelar o rosto do Pai, nós temos a missão, meu irmão, minha irmã, de revelarmos o rosto do Pai e de revelarmos o rosto de Jesus, né? Essa é a nossa missão, de revelar o rosto do Pai e o rosto de Jesus. E como é que é o rosto do Pai, o rosto de Jesus? É um rosto de misericórdia, né? De compaixão. A gente precisa sentir compaixão pelas pessoas que sofrem. Nós estamos agora vivendo um momento muito complicado, muito difícil, né? Sobretudo lá em Recife, todo mundo está acompanhando, né? Aí pelos meios de comunicação, o desastre que foi agora com as enchentes, né? Muitas pessoas morreram, outras estão desabrigadas, perderam tudo, né? E eu tenho compaixão para com essas pessoas, né? Eu estou compartilhando o que eu tenho com essas pessoas, mas eu não posso ir lá, eu moro muito distante, é verdade. Nós moramos longe, muito distante, mas será que a gente não pode realmente ajudar de alguma maneira? Você já pensou nisso? Tem tantas campanhas, né? Pessoas que estão arrecadando, instituições que estão arrecadando, inclusive dinheiro, né? Para ajudar os desabrigados. E a gente deve se colocar sempre na pele daquela pessoa, né? Aquela família que perdeu tudo que tinha, né? Graças a Deus não perdeu a vida, né? A gente tem que se colocar também na pele dessas pessoas. Eu gostaria de ser ajudada de alguma maneira. Eu gostaria de receber uma geladeira nova, uma televisão nova, guarda-roupa, comida, né? Então, assim, então a gente deve fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse também comigo, né? Então, se eu financeiramente eu posso enviar R$ 10, R$ 15, o pouco que você tem, o pouco que nós temos, né? A gente pode realmente dividir com essas pessoas que estão sofrendo muito, muito mesmo. E Jesus tinha esse rosto compassivo, um rosto cheio de compaixão, de misericórdia, né? Alguém que se aproximava daquele que estava doente, né? Daquele que estava precisando de ajuda. Então nós somos hoje, meu irmão e minha irmã, nós somos convidados a termos esse rosto misericordioso do Pai, misericordioso de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde neste momento, nesse dia de hoje. Nós estamos, né, hoje, 1º de junho, iniciando, né, o mês de junho, e nós temos exemplo de 4 grandes santos: Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo. Eles que viveram neste mundo, mas não deixaram ser contaminados por esse mundo, né? Eles que viveram plenamente a sua missão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles que foram os grandes reveladores do rosto misericordioso do Pai e do Filho. Então que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus. Cristo ressuscitou. Aleluia.